O que está descrito na legislação. Então, a gente vai tentar observar o mais atentamente possível e tentar passar o melhor possível para vocês, para a gente continuar tentando implementar esse conhecimento de previdência social e previdência social do servidor municipal aqui para todos aqui no município de Campo Grande. Lembrando que nossas regras são exclusivas nossas. Provavelmente não tem nenhum município no país igualzinho às nossas regras. Só lembrando que cada regime próprio, com o advento da lei complementar, da emenda 103, pode, a partir dessa desconstitucionalização da Previdência no município, no Brasil, né? Tirou um pouquinho da Previdência lá na Constituição, as regras de lá da Constituição, e trouxe para os entes poderem manobrar as regras de acordo com suas peculiaridades, sua capacidade e, logicamente, seguindo uma diretriz geral que está na Constituição, que está nas leis infraconstitucionais e todo o regramento necessário para ser seguido. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode, no momento em que levantar a mão, a gente para um pouquinho, que agora, como a gente vai falar das 4 hipóteses de regra de transição, então, pode levantar, a gente pode parar um pouquinho e, se for o caso, responder na hora, para não fugir tanto, porque é bem peculiar. Tem coisas peculiares que a gente acaba na vida cotidiana nossa, a gente não tem essa vivência com previdência, não tem essa questão, como a gente só tem aquela ideia pré-concebida de que tem que ter 2 requisitos, idade e tempo de contribuição, mas são mais que 2 requisitos. Principalmente as regras de transição que buscam garantir a expectativa do direito, ou seja, quem estava no meio do caminho e não conseguiu garantir o direito adquirido, ou seja, implementar todos aqueles requisitos que a lei pedia naquele determinado tempo. Ou seja, a partir do momento que a gente tem essa regra de transição, ela vai tentar minorar o prejuízo que o servidor teve no período. Pois bem, então vamos para a primeira hipótese. Na 415 são colocadas 4 hipóteses de regra de transição. A primeira hipótese, para melhor e para didaticamente ficar mais acessível para a gente entender, a gente especificou bem. Primeira hipótese, mulher, até determinada data, até outra data. A gente vai conversar aqui e vai falando a respeito. Essa primeira hipótese trata-se da mulher. Quais são as regras para a mulher que já estava como efetiva no serviço público até a implementação da 415, ou seja, até a vigência dela, que ela teve sua vigência a partir de 9/9/2021. Então, o que precisa para a mulher aposentar por esta regra é cumular alguns requisitos. Quais são eles? 56 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se encontra, bem como uma regrinha que eles trouxeram nessa primeira hipótese. Um somatório entre idade e tempo de contribuição que vai te dar uma pontuação. E essa pontuação mínima que ela tem que obter para que, junto com esses outros requisitos que aqui a gente falou e que está no slide, tem que ser equivalente a 88 pontos, com base em todos esses requisitos, com base em todas essas questões que foram faladas, ter 56 anos de idade, ter 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, mais a idade que ela tem, você vai ter que somar e obter os 88 pontos. Um exemplo é que, se a pessoa tem 6 anos e 32 anos de contribuição, ela vai conseguir os 88 pontos e vai poder aposentar. Aí vocês olham que a regra inicial, o mínimo que se tem
são 30 anos de contribuição. Mas, efetivamente, se a pessoa tiver a idade mínima necessária para essa regra de aposentadoria específica, ela não vai ter que ter exatamente 30 anos de contribuição, porque para obter os 88 pontos, no mínimo ela vai ter que ter 32 anos de contribuição. Ou seja, ali se coloca 56 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo, porém, esses 30 anos acaba por ser 32 anos em razão dessa pontuação que é requerida nessa regra de aposentadoria. É isso que a gente tem que ver, tem que olhar sempre os artigos, olhar os incisos, as alíneas, tudo para ver se essas não colocam alguma condição a mais para que se obtenha aquele benefício. Então, para aposentar nessa regra, quem entrou até 31 de dezembro de 2021, implementou, entrou não, perdão, quem entrou no efetivo exercício no serviço público como servidor, ele vai estar lá no dia 9 até dia 9/9. Porém, vai ter que implementar todos esses requisitos até os 88 pontos até o dia 31/12 de 2021. Essa é a primeira hipótese. A mulher que entrar na regra de transição após 1º de janeiro de 2021, ela vai ter uma diferença na pontuação, que a gente vai falar nos próximos slides. Mas para ela que já estava no serviço público antes da edição da legislação, antes da publicação da legislação e sua vigência, e ela tem que efetivamente completar os 88 pontos e mais esses outros requisitos até 31. Tem que ter completado, porque se ela já completou também, ela já vai ter o direito adquirido, e aí é um direito que ela já guarda no seu patrimônio jurídico pessoal, no seu direito subjetivo. Com relação à mesma data, para manter uma linha temporal para vocês entenderem mais facilmente, nós temos também a hipótese do homem, que o servidor do sexo masculino que tenha entrado no serviço efetivo, no cargo efetivo, no serviço público, até 9/9 de 2021. E que implemente esses requisitos até 31/12 de 2021, esses requisitos que ele vai ter que implementar até essa data, de 31/12 de 2021, é 61 anos de idade, 35 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo em que se dará aposentadoria, e a soma da idade do tempo de contribuição vai ter que ser 98 pontos. Ou seja, o exemplo clássico aqui é pegar a idade mínima que o sujeito tem que ter, que é 61 anos de idade, e ver quanto falta de contribuição para chegar aos 98 pontos. Aqui, se você fazer essa análise matemática, o cara tem que ter 61 anos de idade e 37 anos de contribuição, perfazendo os 98 pontos. Ou seja, a idade lá de 35 anos também é mais só um mínimo que não vai te dar condição para você implementar a hipótese na medida em que ela vai ser um mínimo de requisito, mas ela vai requerer, em razão dos pontos, mais 2 anos de idade. Ou, se o sujeito tiver também 62 anos, 36 anos, ele vai chegar aos 98 pontos. Aí vai de uma balança que você vai ter que analisar. Se o sujeito tiver 63 e tiver os 35, 62, perdão, e tiver os 35, legal, ele vai, exatamente, 63 e 35 anos como contribuição mínima, ele vai ter os 98 pontos. O mesmo raciocínio você tem que ter para a mulher, nesse tipo de regra. Então, você tem que ter como idade mínima aquele que está postado lá no artigo, no inciso, tal lá, como idade mínima. A tempo de contribuição mínimo. Mas para a pontuação na real, na atuação do sujeito lá na sua vida,
ele vai ter que analisar essas situações. Se ele vai ter que ter um pouquinho mais de idade, sempre tendo a idade mínima, ou um pouquinho mais de contribuição, sempre tendo a contribuição mínima. Ok? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar. Se tiver também indo rápido demais, vocês podem falar. Pode falar. Fala mais rápido, mais devagar um pouquinho, pausa um pouquinho. Então, a gente vai falar nesse sentido. Então, vocês vão ter que analisar sua condição pessoal ou a condição de um amigo, se vocês, por curiosidade, forem conversar sobre tal, essas questões de requisitos mínimos e cumprir todos os requisitos. Sim, é acumulativo, sim. Você vai ter que ter 61 anos de idade, 35 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos, no mínimo, além do somatório dos 98 pontos, no caso aqui. E, no caso da mulher, seria 88 pontos. Para vocês terem ideia, são 5 requisitos. A idade mínima, a contribuição mínima, o tempo de serviço público mínimo e o tempo no cargo mínimo, acrescido também do somatório da idade de contribuição. Esse somatório que acaba infligindo na idade e no tempo de contribuição uma variânciazinha, porque se o sujeito tiver um pouco mais de idade, ele pode ter o requisito mínimo de 35 anos de contribuição ou 30 anos de contribuição, se for mulher. Ou se ele tiver um pouco mais de contribuição, aí, no mínimo, ele pode, para atingir os 98 pontos, ou 88 pontos, se for de mulher, a questão da idade. Então, tudo é acumulativo. Eles dificilmente colocam um requisito único para que possa conseguir algum benefício nesse sentido. Até porque, como a gente viu lá nas regras gerais, elas já são cumulativas também, e as outras hipóteses de aposentadoria também das legislações anteriores, das emendas anteriores, todos são cumulativos. Antigamente, antes da emenda 20, da emenda 41, 47, lá por 98, aí a gente tinha geralmente quase que um requisito único. Completou 30 anos de contribuição, aposenta. Então, hoje não. Hoje tem que ter uma série de requisitos, até para tentar equilibrar a questão previdenciária quanto à contribuição e ao que se vai verter para conseguir o equilíbrio atuarial no futuro. Então, pessoal, agora a gente falou para quem conseguiu obter todos esses requisitos de forma cumulativa até 31 de dezembro passado. A partir de 1º de janeiro deste ano, houve uma alteração. A lei previu uma alteração. Então, a partir de 1º de janeiro de 2022, a mulher ela vai ter que ter 57 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos no cargo efetivo e 5 anos de efetivo exercício no cargo se der aposentadoria. Se vocês olharem aqui, além dos 89 pontos. Se vocês olharem aqui no segundo slide, que fala da hipótese da mulher, ela pedia 56 anos de idade e 88 pontos. Agora, a partir de 2022, são 57 anos de idade e 89 pontos. Ou seja, houve um acréscimo de 1 ponto na idade e no somatório dos pontos. Manteve-se os 30 anos, os 20 anos de serviço público, os 5 anos no cargo. Essa é a mecânica. Então, o exemplo, se a gente colocasse o sujeito tem a idade mínima e tem um pouquinho mais de contribuição, a servidora ela vai ter que ter 57 anos de idade nesse ano para implementar esses requisitos e 32 anos de contribuição para perfazer os 89 pontos. A ideia é essa. E ter tomado posse e entrado em exercício no cargo público
efetivo antes de 9/9 de 2021, somando todos esses outros requisitos. O mesmo também para aqui a da mulher. Aqui a gente também tem um limite que anualmente vai ser somado. Por exemplo, essa hipótese, ela vai, a partir desse ano, ela vai, a cada ano que seguir, ela vai agregando um ponto a mais, até o limite de 100 pontos. Ou seja, aqui esses 89 pontos, anualmente ele vai caminhar até o máximo de 100 pontos para a mulher, que entrou antes da implementação da lei e que vai conseguir algum desses requisitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Um exemplo, se este ano são 89 pontos, ano que vem, em 2023, a pontuação será 90. Em 2024, 91 e assim sucessivamente. Até chegar em 2033, que será os 100 pontos. 2033 vai fixar em 100 pontos e aí continua 100 pontos. Ou seja, em 2033, a servidora terá que somar a idade mínima de 57 anos e 43 anos de contribuição para obter os 100 pontos para aposentar-se por essa regra. Ou 58 e 42, se ela tiver um pouquinho mais de idade. E assim vai fazer aquele balanço entre idade e tempo de contribuição. Essa é a hipótese 1, em que vai se anualmente aumentando esses pontos. É bom vocês lerem depois, devagar, raciocinar um pouquinho, porque é chatinho isso daí mesmo. A gente acaba, muitas vezes, ficando um pouco perdido nessa pontuação, nessas idades, em toda essa acumulação de requisitos. Lembrando que essa é só a primeira hipótese, ainda terão outras. Essa hipótese é, em tese, uma das piores. A melhor é a terceira hipótese. O sujeito que se aposentar pela terceira hipótese, ele vai estar melhor assistido, mas tem requisitos, ou seja, tem que ter entrado até determinada data. A gente vai falar mais para frente. Pois bem, vamos passar para o homem, que também, a partir de 1º de janeiro de 2022, acresce mais um ponto. Se a gente ver lá, para comparar, era 61 anos e 98. Agora aqui são 62 anos e 99, ou seja, ele entrou até a edição da lei, tendo 62 anos no mínimo, 35 anos no mínimo de contribuição, 20 anos no mínimo de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no mínimo no cargo em que se dará aposentadoria, ele vai poder aposentar se ele perfazer, a partir deste ano, 99 pontos. Ou seja, um exemplo com a idade mínima e um pouquinho mais de contribuição, seria 62 anos mais 37 anos de contribuição. Essa é a ideia. Também segue a mecânica de anualmente acrescer um ponto, até o limite de 105 pontos. Portanto, em 2022 são 89 pontos, 99 pontos, a partir de 2023 serão 100 pontos, em 2024 101, sucessivamente até 2028 105. Ou seja, o servidor que em 2028 for se aposentar por essa regra, ele vai ter, com somente a idade mínima de 62 anos, ele vai ter que ter 43 anos de contribuição para obter os 105 pontos. Ou, alternadamente, se for mais idoso um pouquinho, 63 anos e 42. Assim você vai fazer o balanço entre a idade e o tempo de contribuição para ver se você vai se enquadrar nessa regra de aposentadoria. Esses são as regras gerais dessa primeira hipótese, basicamente. Porque também tem a hipótese quanto ao professor e a professora, que a gente vai falar agora.
Agora, pensando nessa primeira hipótese, no momento em que foi aplicada a lei até 31 de dezembro passado, nós temos essa primeira hipótese para a professora. E vai naquele mesmo sentido que a gente tem classicamente a ideia de reduzir em 5 anos a idade e o tempo de contribuição mínimo para a professora ou professor que exerce essa atividade extenuante poder conseguir aposentar um pouquinho mais cedo em razão de toda a peculiaridade do seu cargo e das suas funções. Então, quem entrou e completou esses requisitos até 31 de dezembro passado, a professora teria que ter 51 anos de idade, 25 anos de contribuição, 25 anos de efetivo exercício exclusivo nas funções de magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, aquele mesmo requisito que a gente já comentou na aula passada, que a gente tem que estar lá, serve todos aqueles outros comentários também servem para esse comentário. Então, também a gente tem os 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de efetivo exercício no cargo que se dará aposentadoria. A pontuação também é reduzida, ou seja, 83 pontos, 51 anos de idade e 32 anos de contribuição, ou seja, daqueles 25 anos de contribuição, se ela só tem a idade mínima, ela vai ter que ter um pouquinho mais de contribuição, ou seja, 32. Não necessariamente no exercício exclusivo nas funções de magistério, porque o mínimo são 25 anos. Ela pode estar 25 anos no efetivo exercício nas funções de magistério e ter 7 anos em alguma função administrativa que perfaz os 32, soma com 51, e aí acaba conseguindo implementar essa hipótese. Isso tinha que ter implementado até 31 de dezembro de 2021. O professor é a mesma linha de raciocínio. Vamos ver aqui. Fechou. Aqui, ó. Só que aumenta um pouquinho a idade em razão do decréscimo dos 5 anos, em razão da situação dele. 56 anos de idade, 30 anos de contribuição, 30 anos de efetivo exercício nas funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos de efetivo exercício no cargo que se dará aposentadoria e 93 pontos. Voltando naquele mesmo raciocínio, idade mínima, 56 anos, aí 37 anos de contribuição para perfazer os 93 pontos. Ou seja, aqui, como ele tem que ter no mínimo 30 anos de efetivo exercício nas funções de magistério, 7 anos, no caso, ele poderia estar em outra função administrativa. Aí já dava para conseguir fazer esse somatório. A partir de 1º de janeiro deste ano, houve aquela mesma situação em que a professora, ela que entrou também no serviço público até a edição da lei e que implementou o requisito, ou vai implementar o requisito a partir deste ano, ela vai ter que ter um ponto a mais na idade, um ponto a mais também no tempo, no somatório. Nos somatórios vão alterando também. Ou seja, ela vai ter que ter 52 anos de idade, 25 anos de contribuição, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 25 anos de efetivo exercício na função de magistério, na educação infantil, ensino fundamental e médio. E vai fazer 84 pontos, que com 52 anos ela só vai conseguir tendo 32 anos de contribuição. Aquele mesmo fracionamento, aquele mesmo equilíbrio. Se ela tiver 60 anos, ela pode ter menos contribuição. Aí você tem que fazer aquele débito e crédito que vocês vão analisar mediante os requisitos mínimos, a aplicabilidade da própria pontuação. E
A professora também, nessa hipótese, a partir de janeiro, ela também tem esse acréscimo de 1 ponto por ano, até o limite de 92. Ou seja, em 2023, a pontuação que aqui em 22 era 84 pontos, que a gente pode ver aqui, em 2023, ela será 85. Em 2024, 86. E assim sucessivamente até chegar em 2030 com 92. E em 2030, a servidora professora, ela terá que somar 52 anos como idade mínima lá, que é o mínimo, com 40 anos de contribuição para obter os 92. Ou 53 com 39, assim vai subindo e diminuindo até chegar ao mínimo de contribuição necessário para aposentar. É uma regra que provavelmente pouca gente vai pegar. Não tenho muita ainda a ideia sobre isso, mas eu acho que não vai servir para muitas pessoas aí, em razão de toda essa pontuação aí, esse aumento aí acaba demandando um tempo de contribuição da professora alto, em razão das outras regras que a gente tem no conjunto de hipóteses de regra geral e também de hipóteses de regra de transição. Mas assim que veio, é assim que tem que ser aplicada. O princípio da legalidade estrita que a gente tem que correr pela administração pública. Também, agora vamos falar do professor. A partir de janeiro desse ano, ele vai ter que ter, no mínimo, 57 anos de idade, 30 anos de contribuição, 30 anos de efetivo exercício nas funções de magistério, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e 94 pontos, 57 de idade e 37 de contribuição. No mesmo sentido em que a gente vai ter essa acumulação e essa somatória de pontos, respeitando sempre os requisitos mínimos. E faz-se o somatório a partir de 2022, como somou-se 1 ponto, vai em 2023 também, e vai fazendo essa somatória até chegar aos 100 pontos para o professor. Ou seja, 2023 seria 95, 2024 96, 2025 97, sucessivamente até chegar em 2028 100 pontos. Que aí o sujeito, o professor, vai ter que somar a idade mínima de 57 anos, mais 43 anos de contribuição, ou um pouquinho mais de contribuição e menos de idade mínima, até chegar ao equilíbrio, sempre buscando 100 pontos. A mecânica dessa primeira hipótese correu nesse sentido. Então, são continhas que a gente vai ter que ter, a gente vai ter que parar, analisar, respirar, porque é fácil de confundir, é bastante peculiar, né? A gente não é acostumado a fazer essa associação de pontuação, idade. Ela é mais simples na regra passada, na regra que foi que a gente tinha aquele somatório dos 85 pontos, 95 pontos da emenda 47, artigo 6º, parece da 47, salvo engano. Então, aí nós tínhamos essa coisa mais fácil. Essa regra trouxe uma ideia, aquela regra anterior foi um embrião dessa ideia que colocaram e aí somaram todos os outros requisitos e aí fizeram esse escalonamento para conseguir adequar ao que foi proposto na reforma, ao que foi proposto na ideia de previdência, na ideia atuarial que se teve pelos técnicos lá, que montaram a emenda 103, bem como o legislativo, né? Logicamente. Pois bem, falamos dos requisitos, o que a gente tem que falar depois dos requisitos? Que todas essas hipóteses a gente vai tratar, não vai tratar que nem na final, na aula passada, porque as regras gerais, elas se mantêm com um cálculo homogêneo.
Aqui, cada hipótese ela tem uma peculiaridade no cálculo e reajuste. Essas regras de transição, elas tanto preveem a paridade e a integralidade, como prevêem a integralidade da média, que é aquela integralidade, basicamente, que se tem na regra geral, realizada em razão do que você contribuiu. Mas essas hipóteses foram trazidas também para garantir a expectativa do sujeito que estava querendo aposentar e tinha entrado antes das datas necessárias para aposentar com paridade e integralidade, desde que também cumpra determinados requisitos. Além daqueles requisitos lá, você tem que associar alguns requisitos de cálculo para o sujeito atingiu aquele benefício lá, aquele requisito na sua vida funcional, vai ter que acumular também para ver qual cálculo, qual reajuste, porque o cálculo da paridade, basicamente, que você tem, e do reajuste, o reajuste é a questão paritária, ou seja, o ativo tem e o inativo tem o mesmo reajuste. O cálculo da quem tem a paridade e integralidade, ele vai ser pautado no último salário do cargo, na última remuneração de contribuição do cargo, basicamente. E o cálculo e reajuste de quem aposenta pela média ou pela integralidade da média, como popularmente a gente conhece, ele é em razão da somatória, atualização monetária e tal, do que se contribuiu desde julho de 94 para cá. E assim o é. Para o sujeito que estava no serviço público antes da edição da lei, ele pode completar esses requisitos que eu falei anteriormente e na medida em que ele entrou após 31 de dezembro de 2003, que é a data da emenda 41, ele terá os proventos calculados sobre a média aritmética simples atualizada das maiores remunerações. Aquela mesma ideia em que você pega tudo que você tem de contribuição, você averbou, você só foi servidor daquilo, você trouxe de fora com averbação, você vai lá, tem todos aqueles valores lá que você contribuiu, aquela remuneração de contribuição é lançada no sistema, o sistema é alimentado com atualização monetária, e aí traz esse valor presente, todas essas contribuições, você vê quais são as 20 menores contribuições, você descarta ela e fica com as 80 maiores contribuições. E ela te dá uma média aritmética simples atualizada do valor. Também segue o mesmo padrão que nós falamos na regras gerais, em que o sujeito ele já tem 60% garantido no mínimo quando ele tem 20 anos. E aí, a cada ano que ele tiver a mais dos 20 anos, vai acrescer 2 pontos até o máximo de 40 pontos, que sairiam aos 100%, porque aí 60% com 20 anos, a cada 10 anos a mais, 30 anos ele vai ter mais 20 pontos, ficando 80 pontos, mais 10 anos com 40 anos de contribuição, ele vai ter os 100 pontos. Lembrando que isso daí é em função, primeiro, você estabelece os requisitos daquela... A gente olhou na primeira hipótese. Requisitos funcionais, e a partir dos requisitos funcionais que você atingiu o direito adquirido àquela hipótese, você quer calcular ela, você vai partir para esses outros subrequisitos do cálculo e reajuste. Lembrando que o reajuste nessa aposentadoria, nesses proventos que serão calculados com base na média de aritmética simples, sempre é anual e regido pelo índice aplicado no regime geral, lá que é gerido pelo INSS e a autarquia federal, que é equivalente a nosso INPCG aqui como regime próprio de previdência social. Agora, principalmente para quem entrou antes de 31 de dezembro de 2003, que são as pessoas que realmente têm aquela expectativa de aposentar com o último salário do cargo, que aposentar com a remuneração do cargo efetivo e que tenha com reajuste paritário com os ativos, ele tem que ter cumprido aquelas regras
da primeira hipótese, além dessas regras, tem que ter essas outras sub-regras para obter essa paridade e integralidade. Ou seja, além daquilo, vai ter que ter 3 anos no nível de referência, classe ou pré-aposentadoria. O sujeito lá cumpriu todas as regras que nós falamos aqui. Foi lá, aqui, ó. Tem a professora, 57 anos, 30 anos, 30 anos de efetivo de serviço professor, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo. E os 94 pontos nesse ano, além disso, ela vai ter que ter entrado até 31 de dezembro de 2003 para ter a paridade e integralidade. E depois, se nesses 30 anos, com 30 anos, ela está na letra H, mas ela completou os 30 anos hoje, está na letra H. Ela ainda não tem os 3 anos no nível referência ou classe do cargo efetivo. Ou seja, se ela quiser aposentar, ela vai ter que abdicar dessa letra, basicamente. Ou senão ficar mais 3 anos, até os 33 anos, para conseguir. Tá. Além desses 3 anos no último nível, ela vai ter que ter no mínimo 62 anos. E aí é um subrequisito. Aí, se ela tem toda aquela idade lá, a gente foi na professora, deixa eu ver aqui. Foi nessa, exatamente nessa, ela tem 57 anos aqui. Mas aqui ela já precisa ter, para ter a paridade, 62 anos. Senão ela só vai aposentar com essa hipótese naquela forma de cálculo e reajuste da integralidade da média. Então, para conseguir a paridade, ela vai ter que ficar um pouquinho mais. E, no caso, 65 anos se homem. É uma coisa que tem que ser analisada com muita cautela. E, no caso, falei da regra geral, mas a professora ela tem que ter 57 anos. E também tem a minoração dos 5 anos, também do professor também. Então, além daqueles 57 anos, aqui deu acaso, bateu certinho, ela vai aposentar tranquilo. Mas na medida em que for aumentando aquele outro requisito de idade, vai acabar também afetando essa questão. Essa daqui, basicamente, esse tempo mínimo é para a regra geral, quem não é professor ou professora, e esse daqui é basicamente para quem é professor ou professora que tem a minoração da idade, para regra de subcálculo da primeira hipótese. Também o servidor que tiver uma remuneração variável, por exemplo, um plantão, que é uma coisa mais, uma produtividade, ela vai ter que, por essa regra, ser calculado através de uma média dos últimos 60 meses, ou seja, 5 anos. Antigamente, nas regras anteriores, eram 18 meses. Hoje, para essa primeira hipótese, frisando bem, são 60 meses. Ou seja, o sujeito lá que recebe plantão vai ter que fazer uma média de 60 meses para aposentar com paridade e integralidade por essa primeira hipótese. Vamos ver, tem uma perguntinha aqui, Sônia. Uma pessoa que ingressou em 91, mas saiu por um tempo e retornou em 2005, leva em conta para o cálculo o último vínculo? Exato. Tem que ser ininterrupto para você configurar essa hipótese de ingressar até 2003 ou após 2003. Infelizmente, tem que ser ininterrupto. Tem muita gente que, nesse caso mesmo, que era efetivo aqui e saiu antes das reformas da emenda 20, 41 e 47 e voltou depois e vai acabar aposentando pela integralidade da média e não vai conseguir obter a paridade. Infelizmente, para a pessoa é isso. Da mesma forma que o sujeito pode ter entrado no serviço público lá no estado de Tocantins, em 91, e continuou trabalhando e chegou aqui em 2005, passou um concurso aqui e teve sua exoneração lá e sua posse aqui, no mesma data não teve interstício, ele vai
poder aposentar por essa regra. Então, independente de ente federativo, o que importa é você entrar como efetivo no regime próprio de previdência social, ou daqui ou de lá, tem que estar no regime de previdência antes dessas datas de corte. Eu, por exemplo, entrei no serviço público em 99, no serviço militar, fiquei até 2004, saí, fui para a iniciativa privada e voltei aqui em 2007. Eu também vou me ferrar. A grosso modo é isso, porque sempre é melhor, não, nem sempre é melhor aposentar com paridade e integralidade, mas dependendo da carreira, na maioria dos casos que a gente conhece, só não seria melhor se você tivesse por exemplo, um salário alto, que você tenha condições de fazer uma média alta e anualmente fosse reposto toda a inflação, tudo, aí a paridade não seria muito significante. Mas na medida em que a gente tem esses problemas, então, hoje, o servidor sempre a paridade e sempre foi até o momento mais vantajosa, principalmente para quem tem uma carreira, uma classe em que tem uma possibilidade de conseguir uma negociação salarial melhor. Mas a ideia é essa. Pois bem, vamos também agora para a segunda hipótese. Nós falamos da primeira hipótese, que eu acho pessoalmente que é uma hipótese chatinha, muitos requisitos e subrequisitos, e que é complicada, mas, dependendo do caso, cada um tem uma vida pessoal, uma função, cada um tem um histórico funcional que vai poder se encaixar e pode melhorar ou não. É muito pessoal, é muito de você analisar caso a caso e é muito de você ter a situação peculiar de cada um. Lembrando que lá o INPCG tem uma servidora exclusiva para fazer esse trabalho. Ela fica lá fazendo esse trabalho, analisando o enquadramento nessas regras diariamente. A função dela é essa. É importante vocês... Só que ela não faz a contagem dos requisitos, porque quem tem e faz a contagem dos requisitos é a SEGES lá, porque eles têm acesso ao órgão, à função, até eles que informam o que é o recurso humanos, e lá eles têm todas as informações e informam para o INPCG, principalmente no processo de aposentadoria, quais são os requisitos daquele sujeito. Mas, geralmente, o que acontece? O servidor quer saber, ele vai lá, ele pede uma contagem faz um ofício, pede uma contagem do tempo de contribuição, quantos requisitos ele tem, qual é o tempo no serviço público, tempo no cargo, tempo no exercício de magistério, se for o caso. Então, ele vai lá, pega aquele papel lá, ele pode ir lá no INPCG de porte dessas informações, ou mesmo que ele não tenha essas informações, se ele tem uma ideia real e segura, é ele falando lá para a menina, lá, a efetiva lá que faz esse trabalho, lá da Previdência, que lá no setor de aposentados, que vai fazer essa análise e vai dar uma melhor ideia para vocês também. Sempre tirar dúvida e vocês podem ir lá verificar se ela pode fazer isso para vocês naquele momento, se não tiver uma fila grande. Então, tem toda uma tratativa que vocês podem fazer, podem entrar em contato lá no Instituto para ver isso exatamente. Ficar mais seguro e ter um planejamento da sua aposentadoria de forma mais segura e mais honesta possível, porque é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que se planejar a aposentadoria nossa, planejar nossa vida futura, porque a única coisa certa que a gente sabe, infelizmente, é a morte. Então,
o seguro social, a previdência, ela foi feita para assegurar essas hipóteses, tanto para o sujeito quando ele não tem a capacidade laborativa de trabalhar mais, ou quando acontece um infortúnio, no caso, evento morte, que vai ser concedido uma pensão para alguém, ou se for o caso. Então, vocês têm que ter essa noção, e quanto mais noção, mais conhecimento vocês têm, vocês vão poder se planejar, cuidar da sua saúde, ficar com a cabeça mais tranquila para exercer sua função, para aproveitar a vida de outras formas, para planejar o que você vai fazer. Muita gente, a pessoa não quer aposentar porque tem medo de alguma coisa, então tem que ser analisado caso a caso, tem que ser com calma e tem que estudar cada vez mais previdência para tentar melhorar a nossa qualidade de vida, tentar melhorar as nossas capacidades de gerir o que a gente tem, o mínimo que a gente tem capacidade de gerir, que pelo menos é a nossa carreira, a nossa continuidade ou não no serviço público. Pois bem, vamos falar da segunda hipótese. A segunda hipótese foi dividida também, primeiramente, segunda hipótese, mulher. Então, para essa hipótese, tem que ter entrado até a edição da legislação, até a vigência dela, 9 de nove de 2021. Tem que ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição e 20 anos do serviço público e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará aposentadoria. Porém, contudo, entretanto, essa regra ela pede um período adicional, uma espécie de pedágio. A gente não tinha nas regras anteriores, lá da emenda 20, uma regra de pedágio, né? Ela se inspirou naquela regra lá. Que, para essa regra, o ponto que você tem que analisar é exatamente o tempo que você tinha em 9 de nove de 2021. Ou seja, se você tinha 30 anos de contribuição, legal, você completou, beleza. Agora, se você tinha 29 anos, naquela data, em 9 de nove de 2021, faltava um ano ainda para você conseguir esses 30 anos, você vai pagar um pedágio do dobro do tempo que faltava, ou seja, de 100% do que faltava, basicamente. Você vai ter que cumprir esse um ano a mais, chegando aos 30, e ficar mais um ano fazendo esse período a mais. Exatamente da forma como que está aí. Exatamente. Você tinha 30 anos de contribuição, faltaria um ano, ou seja, você deve somar aos 30 anos mais um ano. Aqui eu acho que está errado, está 32, mas é 31. Vocês vão ter que usar essa regra de pedágio para fazer esse cálculo. Sempre é 100% do tempo que faltava. Você vai ter que acrescer aos 30 anos, no caso, se for mulher. Se a pessoa tinha 55 anos e 28 anos de contribuição, ela faltava 2 anos. Então, aí ela vai ter que somar esses 2 anos lá nos 30 anos. Essa é a ideia dessa regra. Voltando sempre para a regra anterior. 60 anos de idade que ele vai ter que ter, 35 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará aposentadoria. O pedágio para esse caso é a mesma coisa. O período adicional corresponde ao tempo que tinha em 9 de nove de 2021, menos o tempo de contribuição necessário. E adicionar essa diferença ao tempo de contribuição necessário. Ou seja, se ele tinha 34 anos, menos os 35, são 1. Então, ele teria que ter 36, porque vai ter que somar o necessário, que são 35 anos, mais um ano. Ou seja, ele vai ter que ter 60 anos de idade, 36 anos de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Aí ele pode aposentar por essa regra. Não é tão mais complexa que a outra, aparentemente parece, porque você tem que ter uma data focal lá, 9 do 9, tem que contar
tempo de contribuição até essa data, e a partir dessa data, você ver quanto que faltava e agregar o quanto que faltava no tempo necessário. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode ir falando também, porque esses cálculos, a segunda hipótese para a professora. Para a professora que estava no serviço público até 9/9/2021, ela tem que ter 50 anos de idade, 25 anos de contribuição, 25 anos de efetivo exercício nas funções de magistério infantil, no ensino fundamental e médio. Até aí, tudo ok. A regra, como era feito antigamente, é mais ou menos nesse sentido. Mas também tem que agregar os 20 anos de efetivo exercício no serviço público e os 5 anos de efetivo exercício em que se dará aposentadoria. E temos o período adicional do que ela tinha que ter em 9/9/2021, menos o período de 25 anos. Ou seja, se ela tinha 24 anos redondos, ela vai faltar ainda um ano após os 25. Que é 24 menos 25, agrega o resultado ao tempo mínimo de contribuição, que são 25 anos. Lembrando que essa função excedente, no que o final vai trabalhar, é 26 anos, ela não necessariamente vai ter que ser a função de magistério, porque aqui a regra é clara, ela pede 25 anos de efetivo exercício nas funções de magistério. E nós temos que prezar pela legalidade estrita, como administração pública, conforme concebido lá no artigo 37 da Constituição, no seu caput. Professor também. O sujeito que entrou no serviço público em 9/9/2021 e tem 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 30 anos de efetivo exercício exclusivo nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará aposentadoria, esse sujeito, desde que cumpram um período adicional do tempo que faltava na mesma data da vigência da legislação, 9/9/2021, a menos o que ele tinha, ou seja, se ele tinha 29, ele tinha que ter 30. Então, um ano acresce um ano nos 30 anos, ficando 21 anos. Se ele tinha 27 anos, falta 3 anos. Então, acresce esses 3 anos nos 30 anos, ficando 33. Então, esse excedente vai ser basicamente o que ele vai ter que cumprir, além dos 55 anos de idade, os 30 anos de contribuição, de contribuição não, os 33 anos de contribuição, os 30 anos de efetivo exercício nas funções de educação infantil, 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Essa é a segunda hipótese para o professor. Então, vamos falar da regra de cálculo. Segue o mesmo padrão. Quem entrou após 31/12/2003 terá seus proventos calculados pela média aritmética simples atualizada. Ou seja, eu, por exemplo, para me enquadrar nessa regra que eu entrei em 2007, eu vou ter que ter exatamente 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 20 anos no serviço público e 5 anos no efetivo exercício. Se eu fosse por essa regra, ano passado, digamos que eu tenha 20 anos do serviço público, faltaria 15 anos. Eu teria que trabalhar 35 mais 15, 50 anos de contribuição. Então, seria um tempo exacerbado, mas é o que a regra pede. E nessa regra, se eu completasse todos os requisitos, eu teria o cálculo dos meus proventos calculados, como eu entrei a partir de 31/12/2003, calculados pela média aritmética simples. Aqui é a mesma situação. Tudo que contribuiu, que está lá inscrito no sistema lá, que você averbou, registrou,
vai lá e é atualizado, atualiza-se, retira os 20% menores, faz a média com os 80% maiores, e aí estabelece os proventos, 100% daquele valor. Essa é mais legal, ela não tem aquele 20%, não. Essa é uma regra um pouquinho melhor, porque ela já te dá 100% de cara do benefício. Não tem que fazer aquele cálculozinho de quanto. Tenho 20 anos, já tenho 60%. A cada ano que eu tenho a mais, vou ter mais 2%. Então, essa já te dá a média. Só que também cobra em razão do tempo que faltava. Então, tem que analisar para quem vai caber no momento adequado essa regra. Também serão reajustados anualmente nos termos do INSS, do indicador de inflação que é usado pelo INSS, pelo Regime Geral de Previdência Social. A segunda hipótese, para quinto até 31/12/2003, ela é mais benéfica. Ela vai dar paridade e integralidade. Ou seja, o último remuneração do cargo efetivo. Mas também ela vai ter que cumprir, além daqueles requisitos que eu já disse, aquele período adicional, vai ter que ter, se ele está com 30 anos lá e mais tinha um período adicional só de mais um ano, 31 anos, como uma pessoa com 30 anos, em regra, está na letra G, ela não vai levar essa letra G se ela não ficar mais 2 anos para cumprir os 3 anos, porque a G, geralmente, a gente pega com 30 anos de tempo de serviço. A letra G, em tese, ela teria que ficar até os 33. Ou seja, tem que analisar a questão da referência ao cargo. Lembrando que, para quem trabalha com média, não importa, até por isso não é previsto na média isso daí. Porque se o sujeito, para influenciar uma média, tem que ser um tempo reiterado de valores naquele sentido. Então, mas para quem tem paridade e integralidade, esse percentual que ele ganhou com a promoção vai ser um ganho real. Aí tem que analisar se vai valer a pena, em razão de sua condição pessoal, ficar mais 3 anos, ou desistir ou não. Além do que também tem aquela mesma situação em que as parcelas variáveis que a pessoa receba, que são base de contribuição previdenciária, exemplo, plantão, ou um adicional de fiscalização, vai ser calculado por esta regra com base nos 60 últimos meses. Algumas pessoas acham ruim, outras não, porque muitas vezes uma regra que prevê mais tempo de média, ela é mais justa na medida em que o sujeito, se ele teve um período no finalzinho da carreira lá, ele ficou doente, não consegue trabalhar ou produzir adequadamente, ele iria com os 18 meses que ele estava trabalhando, que ele tinha que fazer a média, muitas vezes ele sofria um decréscimo. Mas na medida que é 60 meses, você acaba tendo um período maior, uma condição maior de fazer a média, que ela pode ajudar tanto para mais quanto também para menos. É a condição pessoal de cada um. E essas foram as regras da segunda hipótese. Vamos fazer um intervalinho, agora é 19:02, voltar 19:12, e a gente volta falando das próximas regras de aposentadoria, nas hipóteses de transição. Ok? Abraço a todos, até daqui a pouquinho. Beleza, retornando. Então, pessoal, tem uma perguntinha aqui do Dr. Paulo Portugal. Esse requisito dos últimos 60 meses da média dos plantões, creio que só é válido para quem receber com paridade e integralidade. Para aqueles que terão cálculo de proventos da média, todos os salários desses últimos 60 não serão considerados, ou estou enganado? Não, em regra, para essa regra, é exatamente o que o senhor está falando, só para paridade e integralidade. E para outra também, para a primeira hipótese também. A média, quem vai aposentar pela integralidade da média, pega todo aquele valor. E aí, nessa base contributiva, o plantão está inserido também. Que é exatamente nessa. A gente só vê, basicamente,
a regra de cálculo, aqui voltando aqui, e para a regra de paridade e integralidade, que entrou até 31 de dezembro de 2003. Se a gente voltar também aqui na primeira hipótese, na regra de cálculo, a gente vê também que é só para quem está na paridade e integralidade. Porém, a gente vai ver que no final tem uma peculiaridade na quarta hipótese, mas a gente vai chegar lá. Vamos voltar, terceira hipótese. Vamos voltar agora com a terceira hipótese, que essa é a hipótese, é a melhor hipótese que tem para quem for aposentar e queira aposentar com paridade e integralidade. Por quê? É a hipótese clássica em que a pessoa lá que entrou até 16 de dezembro de 98, que é a data da emenda 20, ela vai completar os requisitos até, no máximo, 31 de dezembro de 2032, ou seja, o sujeito tem que ter entrado antes de dezembro de 98, basicamente antes de 99, e completar tudo que tiver que ter que completar até daqui a 10 anos. É uma regra que tem um prazo para você conseguir seu direito adquirido nela, ou seja, completar todos os requisitos que para conseguir ela tem que estar vigente. E assim conseguir a paridade e integralidade. Por exemplo, a mulher ela vai ter que, até 16 de dezembro de 98, completar até 31 de dezembro de 2032, 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 25 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. Ou seja, com base em todos esses pontos, ela vai ter que fazer um tiquezinho em cada um. Entrei antes de 16 de dezembro de 98, legal. Vou completar até 31 de dezembro de 2032, legal. Nessa data eu terei 55 anos de idade? Terei. Nessa data eu terei 30 anos de contribuição? Terei. Nessa data eu terei 25 anos de efetivo exercício no serviço público? Terei. Nessa data eu terei 5 anos no efetivo no cargo que se dará aposentadoria? Legal. Então, fez esse checklist, completou dentro dessa janela temporal, ela vai poder aposentar por essa hipótese, que é a mais simples, em tese, uma hipótese simples, mas é uma hipótese que vai fazer com que o sujeito tenha um melhor resultado, que é a paridade e a integralidade. Voltando a refrisar, paridade é a forma de reajuste em que o ativo tem um reajuste e o inativo também o terá. Desde que seja um reajuste geral para toda os sujeitos daquela categoria, daquela classe, ou para os servidores geral do município. Bem como algumas adequações da carreira que não demandem uma questão pessoal e personificável dentro dela. Por exemplo, a carreira, criou-se a carreira lá, enquadrou o pessoal, mas o sujeito lá tinha que ter 3 pós-graduações para ter um determinado nível. Ele só tem 2. Ele não vai levar aquela alteração. Ele só vai levar na parte que conceder alguma coisa com 2 pós-graduações. A ideia é mais ou menos essa. Então, além dessa configuração, também, para chegar nesses requisitos que a gente falou, para ir mulher, a gente também, essa regra, ela puxou também, se o sujeito não tem 55 anos de idade, ou tem 53, ele pode, em razão da redução da idade para cada ano que superar o tempo mínimo, fazer o uso dessa regra, na medida em que ele
ele pode pegar o espírito que tinha na regra anterior, que é aquela 85-95, em que o sujeito, a cada ano que supera o tempo mínimo de contribuição, ele vai reduzindo a idade. O pessoal muitas vezes confundia essas regras, principalmente aquela regra anterior do 85-95, e pensava, tenho trocentos anos de idade, mas eu tenho só 20 anos de contribuição. Cheguei aos 85 ou aos 95. Não funciona assim. A Previdência, ela é um seguro, e seguro demanda aporte financeiro, e aporte financeiro é dinheiro. Tempo de contribuição é tempo que você está dando dinheiro para a Previdência. A Previdência, ela não é sustentável já com esse modelo. Imagine se ela colocasse, você pode ter 60 anos de idade, 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. Não, ela tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição, e aí, se eu tenho 31, reduz um ano na idade. Se eu tenho 32, reduz 2 anos, e assim sucessivamente. O exemplo que se tem aqui, se a servidora tem 54 anos de idade, falta um ano para chegar à idade mínima, que são 55 anos, e tem 31 anos de tempo de contribuição, sobra um ano nesse tempo mínimo de contribuição, que são 30. Ou seja, ela pode pegar esse um ano e jogar para a idade, ou seja, acaba abatendo, pois que o tempo de contribuição que superou os 30 anos vai ajudar a reduzir a idade mínima, ou seja, não precisará completar os 55 anos de idade, sim 54. Essa é a mecânica para essa hipótese. Tem que analisar dessa forma, tem que fazer toda a sua análise nesse sentido. Fazer uma escadinha lá, tenho 31 anos, 30 anos, tenho tanto de idade, tenho 32, tenho tanto de idade. E aí fazer o somatório e ver exatamente se vai impactar nesses requisitos de idade mínima, 55 anos, de 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E dentro dessa janela. São inúmeras peculiaridades que tem que fazer, tem que analisar para que você veja o resultado e seja o resultado correto. Agora vamos exercitar também a terceira hipótese do homem. Por ter entrado no serviço efetivo exercício, no cargo público efetivo até 16 de dezembro de 98. Ele tem que ter completado esses requisitos no máximo até 31 de dezembro de 32. Lembrando dessa janela. Essa regra vai vigir até 31 de dezembro de 2032. Se o sujeito completar em 1º de janeiro de 2033, todos os requisitos, babau, não vai conseguir. A princípio, ela está vigente só até essa data. É uma janela temporal, que essa é a melhor regra que tem nessa legislação de aposentadoria, nessa nosso plano de benefícios, nessa Lei 415. Então, sujeito nessa janela temporal, ele tem que ter 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 25 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará aposentadoria. Legal, tem todos os requisitos dentro dessa janela? Bacana. Ele vai conseguir pegar a hipótese. Porém, contudo, entretanto, caso não tenha, existe o inciso 5 lá na legislação, que prevê a redução da idade mínima de um ano para cada um ano que superar o tempo mínimo de contribuição. 35 anos nesse caso. Redução da idade mínima de um ano para cada um ano. Como eu já falei. O exemplo aqui. Se o servidor tem 59 anos de idade, falta um ano para chegar à idade mínima de 60 anos. E ele tem 36 anos de contribuição, sobra um ano. Aí reduz dos 35 necessário. E aí ele vai precisar, basicamente, dos 35, não, da idade necessária. Tempo de contribuição você nunca reduz. Lembre-se, tempo de contribuição é dinheiro. Dinheiro você não reduz. Você reduz idade. Então, a idade prevista lá, 60 anos, você vai reduzir esse um ano que você tem a mais na contribuição, na idade. Aí você vai ter o seu direito por aposentar por essa regra. Lembrando sempre quando a gente tem esse tipo de regra em que uma
tempo de contribuição, abatidade ou tal, o raciocínio que você tem que ter aqui. Previdência, ela precisa de dinheiro, ela precisa manter seus benefícios. E para manter seus benefícios, quanto mais tempo de dinheiro sendo vertido para a conta, para o fundo previdenciário, melhor. Então, a regra sempre é feita no sentido em que vai te dar o máximo, vai tentar retirar de você o máximo tempo de contribuição para que você possa garantir esse montante financeiro e garantir o seu benefício. Então, lembre-se, sempre tenhamos a idade reduzida e não o tempo de contribuição. O cálculo, por que eu falo que é até a melhor hipótese para você aposentar? Por quê? Porque os servidores que se aposentarem por essa regra, ele vai ter a paridade, integralidade e também não serão 60 meses naquele cálculo das verbas variáveis. Ele já não chega aos 18 meses que até então tínhamos nas regras anteriores, mas ele permaneceu um pouco melhor em tese, 36 meses. Ele duplicou aqueles 18 meses. Então, o servidor que se aposentar pela terceira hipótese da regra de transição, ou seja, ingressaram no cargo de provimento efetivo até 16 de dezembro de 98 e preencherem todos aqueles requisitos que eu falei, a idade, tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício no serviço público, tempo no cargo, terão seus proventos calculados com base na totalidade da remuneração do cargo efetivo, com a reajuste paritário com os ativos, observada a regra específica para o cálculo e reajuste das verbas variáveis. Essa é uma regrinha que tem, eu não coloquei aqui no slide, mas tem lá na lei lá. Por exemplo, se o sujeito tem plantão lá, tem um valor lá variável lá, que ele vai ser mensurado e vai tornar-se uma verba depois que fizer esse cálculo. Fez a média lá dos 36 meses de plantão, de produtividade fiscal. Vai tornar um valor fixo e ele vai ser reajustado com base no reajuste anual do servidor. Não vai ser reajustado, por exemplo, se mudou a carreira lá, tal. A ideia foi para deixar bem especificado na lei que o reajuste dessas verbas variáveis, ele segue o reajuste da paridade, que é o reajuste para toda a categoria ou para todos os servidores, no caso, dependendo de como ele se encaixar nesse sentido. Então, no caso do servidor ter parcelas variáveis, elas não serão 60 meses, sim 36 meses, como eu falei já. Outra peculiaridade também, que não tem nessa daqui, que é legal, que é o sujeito está lá com 35 anos, chegou na letra H, ele não vai precisar ficar até os 38 anos, ou seja, ficar mais 3 anos lá para garantir os últimos 3 anos naquele último estamento da carreira lá, que nem tem nessas outras duas regras que prevêem. Na primeira e na segunda hipótese, para quem tem paridade, ele precisa ficar no mínimo 3 anos na última letra. Ou seja, a partir dessa regra, nessa regra específica, é só basicamente tá lá, chegou na H, cumpriu esses requisitos até 2032, legal, vai ter lá a sua última letra, que chegou mesmo, que ele vai aposentar no dia seguinte, ele vai ter a paridade, vai pegar o provento, no momento em que ele estiver lá, vai estar a sua remuneração como era na última letra, mesmo que seja aquele último dia exatamente que ele pegou. Então, não vai ter problema quanto a esse sentido. Por isso, eu considero a melhor regra que tem, principalmente para quem já estava nesse sentido em aposentar com paridade, integralidade, já vem desde antes com essa expectativa. Possível de benefício para ele. Então, essa é uma regra legal e que o sujeito vai ter por ela, vai ser interessante. Até porque ela não força muito a questão da idade, ele mantém uma idade mínima nesse sentido. A questão é que essa terceira hipótese,
ela não tem para a redução de professor também ou professora. Essa é uma hipótese, como ela é mais benéfica, excepcional. Então, o legislador municipal, ele quis fazer toda essa tratativa e deixar, por esse período mínimo aqui, de 10 anos, para garantir a expectativa de quem já estava nesse ínterim, a ideia de que esses requisitos mínimos vão ter. Também, a mulher também é a questão da contribuição, ou seja, é basicamente requisitos previstos na legislação anterior. Então, a gente sempre tem, nessa hipótese, como ela vai servir tanto para homem quanto para mulher, ela não vai ter esse decréscimo para professor ou professora, por causa dessa ideia de ser uma regra melhor, uma regra mais viável, e também uma regra que não vai te afetar tanto no tempo de contribuição que nem as outras a gente está verificando. Mas que tem uma questãozinha aqui, deixa eu ver. O mouse desse computador. De qual? Desse daqui. Estou conseguindo ver. Baixar um pouquinho, parece que tem uma pergunta aqui. Uma pergunta? Acho que tem uma perguntinha aqui em cima. Tudo certo? Uhum. Ah, sim. Do Paulo. Tem um amigo que entrou no serviço público em 97, em uma cidade do interior. Depois de 8 anos, o regime de previdência da cidade entrou em extinção e ele foi para o regime CLT, nesse mesmo serviço público. Passado alguns anos, ele foi aprovado em Campo Grande e vai se aposentar aqui pelo nosso regime próprio. Não teve nenhum dia de intervalo entre a exoneração e o início do exercício entre o concurso. Ele terá direito à integralidade e paridade pela terceira hipótese, desde que preencha todos os outros requisitos? Bom, como ele não teve, ele foi para outro regime de previdência, é algo que tem que ser analisado com carinho, essa questão. Grosso modo, a princípio, penso que, pela forma de análise que se faz, ele não teria. Mas aí tem que analisar também que não houve a responsabilidade dele sobre essa mudança de regime. Então, é uma coisa bem... é uma lacuna que a legislação traz. Então, tem que fazer uma... é até legal ele fazer um questionamento oficial para ver o posicionamento do Instituto sobre essa situação, principalmente ir lá conversar e apresentar essa situação, porque é uma questão bem sui generis. O sujeito ter um regime próprio em extinção. Isso é raro entre os regimes próprios. Não é tão raro, mas são pouquíssimos. Sob a ótica que temos 2.151 regimes próprios, acho que em extinção, no máximo, nós temos na casa dos 30 aqui no país. Então, e para vir um sujeito para outra situação, então tem que fazer uma análise mais apurada. Eu vejo possibilidade para ambos os lados. Tem possibilidade de ter. Porém, tem que ter uma análise oficial do Instituto, uma análise jurídica, muitas vezes até do COPAB, que é o nosso órgão em que ele vai fazer, às vezes, de orientador e regulador da legislação aqui, da nossa Previdência, ele vai manter um posicionamento. Mas eu vejo que tem fundamento para ambas as situações. Não posso te dar a resposta agora, mas posteriormente eu posso passar, até porque essa é uma resposta que demanda uma análise, principalmente uma coisa, por ser mais complexa um pouquinho. Enir, você está querendo falar alguma coisa? Estava dando tchau, levantando a mão? Uma pergunta? Não? Então, beleza. Só que eu vi levantar de mãos aí. Então tá, obrigado. Então depois eu trago, se eu conseguir a resposta até a próxima aula,
eu trago aqui para você, Paulo, e para todos nós aqui. Mas, a princípio, é um questionamento bem sui generis e legal para a gente pensar e raciocinar nesse sentido. Eu penso que seria justo ele aposentar com paridade e integralidade se ele conseguir todos os outros requisitos, pela sua incapacidade de influenciar no momento em que ele estava no regime. Mas isso não é uma análise minha, né? É uma análise que tem que ser feita da instituição, do INPCG, do COPAB, que é o Comitê de Análise de Benefícios Previdenciários. Então, é algo que é uma análise mais complexa nesse sentido. Legal. Então, vamos continuar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir colocando e a gente vai comentando também. Passamos para a terceira hipótese. Quase no final aqui. Até andou rápido hoje. Temos a quarta hipótese. Essa quarta hipótese ela é mais interessante. Se refere à aposentadoria voluntária especial. É uma hipótese de transição. Porque lembramos que a gente falou na última aula, a gente relembrou da aposentadoria especial do servidor público, sobre que tem sua exposição a agentes prejudiciais à saúde. Ela, retornando um pouquinho para trás, o servidor ele não tinha nenhuma regulamentação até a emenda 103. Por quê? Porque antes era só lá, inscrito lá no parágrafo 4º do artigo 40, lá, as hipóteses lá da Constituição, que falava que o servidor que fosse aposentar especial e fosse prejudicado por agentes prejudiciais da saúde, ele ia ter uma redução nesse tempo e, basicamente, ia ser uma legislação federal que ia fazer toda essa análise, trazer todos os requisitos. Nunca houve, até o momento, e nem vai haver mais, porque passou-se a competência para os municípios, para os entes legislarem a respeito, mas até então nunca tinha tido a legislação dela. Nunca foi legislado. Ou seja, por causa da omissão do poder público, houveram muitas judicializações, muitas judicializações e muitos mandados de injunção. E lá o STF editou a súmula vinculante 33, que mandava aplicar para os servidores aposentadoria especial nos moldes do que era previsto, do que já é bem regulamentado desde muito no INSS, no regime geral. Lógico que obedecendo às peculiaridades previstas para os regimes próprios, que também tinha previsão disso, tem a previsão disso na Lei 9717, que a gente falou também, que fala sobre a gestão dos regimes próprios. E também houveram, também nesse ínterim, um monte de instruções normativas da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, lá no governo federal, orientando todos os regimes para procederem, como eles deviam proceder a essa concessão de aposentadoria. Beleza, ponto pacífico isso. Alguns servidores aqui do município conseguiram aposentadoria voluntária especial, com base naqueles requisitos da emenda da súmula vinculante 33, que puxava lá a regra lá da aposentadoria especial do INSS. Ou seja, em regra, o sujeito tinha que ter basicamente os 25 anos ininterrupto sob a exposição do agente prejudicial à saúde. Tá? Apresentava o perfil profissiográfico previdenciário, muitas vezes deveria até, se não for regulamentado, deveria até apresentar o LTCAT, que aí para ter uma análise toda da parte de incidência, da parte pericial sobre o que aconteceu na vida desse sujeito, se foi ininterrupto, se foi interrupto, porque sempre tem que ter a ideia de ininterrupção. Ele previa essa ideia de ininterrupção. Então, veio a legislação, a emenda 103, e essa emenda 103 ela trouxe a capacidade do município por meio da legislação local, a legislação como a nossa lei complementar, e
criar as hipóteses, basicamente também a nossa emenda, a nossa lei orgânica trazia as hipóteses, e aí fazer todo essa regulamentação. Como nunca houve, aí também uma correta, uma legislação do legislador federal, aí o legislador municipal, nessa execução da implementação da Lei Complementar 415, nessa votação, ele achou por bem colocar também uma regra de transição, que não é comum para essa aposentadoria voluntária especial. Porém, tem alguns requisitos que acaba incidindo a idade, que às vezes anteriores a idade nem incidia. Por mais que a gente tem 25 anos de efetiva exposição e contribuição, tempo mínimo de 20 anos no efetivo exercício do serviço público, tempo mínimo de 5 anos no efetivo exercício no cargo que se dará aposentadoria. Tem a pontuação, que exigir idade, ou seja, soma da idade e tempo de contribuição igual a 86 pontos. O exemplo que eu coloquei aqui, o servidor ou servidora que possui 25 anos de tempo de contribuição, todos esses sob efetiva exposição a agentes prejudiciais da saúde, tendo 61 anos de idade, poderá aposentar-se, pois seus 25 anos de contribuição, somados com 61 anos de idade, resultam na soma 86. Por que eu coloquei 61 anos de idade? Para você chegar aos 86 pontos, que é a quantidade de pontos, você reduz os 25 anos de tempo mínimo de contribuição. Aí a idade acaba, como não tem idade aqui, explicitamente, tem uma idade implícita, né? Você vai acabar vendo que, se você reduzir dos 86 pontos, você tem uma idade que você vai ter que ter para conseguir. Logicamente, se você tiver 35 anos de tempo de contribuição e exposição sobre sobre agentes prejudiciais, você acaba reduzindo essa idade. Esses 86 pontos, 35 menos 86, vai acabar dando 51. Então, é uma coisa que tem que ser analisada. Essa regra não é tão interessante, e chega naquele mesmo comentário que eu fiz na aula passada, porque a noção de aposentadoria especial é uma noção de aposentadoria em que ela veio ajudar aquele sujeito que ele faz a troca do tempo trabalhado sob uma exposição de um agente prejudicial, ou seja, ele prejudica a sua saúde, ou seja, tem uma redução na sua idade, ou seja, em tese, sua expectativa de vida é reduzida por estar trabalhando sob a exposição de agentes, ou seja, ele vai, em tese, não vai atingir uma idade padrão normal da sociedade. Em tese, ele vai atingir uma idade menor por estar comercializando o seu trabalho para que consiga aquele dinheiro do cada dia dele, mas ele está sendo prejudicado sua saúde por ter basicamente essa prejudicialidade na sua saúde, e como você acaba colocando uma idade mínima, mesmo que seja implícita, essa hipótese de aposentadoria voluntária especial, ela acaba sendo não tão interessante para o servidor, para qualquer um trabalhador. No regime geral, também aconteceu a mesma coisa com a colocação de idade mínima para aposentar na aposentadoria especial sob a exposição de agentes prejudiciais à saúde, que é uma coisa temerária no meu entender. Algum questionamento sobre isso? Deixa eu ver. Alguma coisa? Deixa eu puxar aqui. Também tem uma peculiaridade com relação à quarta hipótese, que é o cálculo dessa forma de aposentadoria. A lei bateu o martelo na seguinte situação. Sempre tem o questionamento se a aposentadoria especial, para quem
tinha aquele cálculo, aquela ideia anterior lá é uma aposentadoria com paridade e integralidade. Em regra, a administração previdenciária, toda a previdência, ela não trabalha com isso. Ela tem a tese dela, que é que a paridade e integralidade não é um regime de cálculo e reajuste para esse tipo de hipótese de aposentadoria. Lógico que tem decisões contrárias a isso, mas, tecnicamente, a lei trouxe agora e regulou especificamente que, quanto a essa hipótese A de transição, o cálculo da aposentadoria, do provento, ele vai ser sob a média aritmética simples das maiores contribuições. Naquele mesmo sentido em que você tem tudo que você contribuiu de 94 para cá, ou desde o início da contribuição, se for posterior àquela competência, ou seja, de julho de 94 para cá, você estabelece a média, faz aquele valor, e aí você vai ter o 100% do valor aferido. Esse cálculo não incide aquele 20%, 60% aos 20 anos, e mais 2% a cada ano, que nem é a regra geral, que nem são aquelas outras regras que a gente tem, na primeira hipótese em específico. Eles serão também reajustados na medida do índice do INSS. A peculiaridade, que geralmente até o Dr. Paulo falou, que ele não, que essas médias variáveis, ela impactava basicamente a paridade e integralidade, geralmente impacta a paridade e integralidade. Porém, nessa regra, mesmo que ela não aposente com paridade e integralidade, foi inserido essa forma de cálculo da remuneração variável. Ou seja, ficou meio esquisito no próprio texto da lei, que é algo que não coaduna com o raciocínio que tinha que ter esse tipo de cálculo. Mas, enfim, foi colocado dessa forma. O servidor que tiver uma remuneração parcelas variáveis, ele também vai ter essa parcela calculada na média dos 5 anos. Então, além de calcular a média, ele vai ter esse cálculo desses últimos 60 meses. Então, é um cálculo que, basicamente, ele leva uma sobreposição. Pode levar a um valor, e tende a levar a um valor melhor para o servidor quanto a uma hipótese, quanto a relação a essa quarta hipótese, em razão dessa sobreposição. Mas é algo que a gente tem que ver na prática como vai acontecer, quando, salvo engano, não se aposentou nenhum até agora, mas, né, com relação a essa quarta hipótese, mas ele vai ter esse cálculo diferenciado. Pessoal, alguma dúvida? Agora vamos abrir mais para questões. Tem mais alguma questão aí? Não. Então, pessoal, a gente falou hoje basicamente das 4 hipóteses. São bastante hipóteses de regra de transição. Cada uma com sua regra mais específica que a outra. Lembrando, pormenorizadamente. Lembrando que cada cálculo, cada forma de reajuste, cada regra vai ter sua peculiaridade. Por exemplo, a primeira hipótese tem 2 formas de cálculo. A segunda hipótese também tem 2 formas de cálculo reajuste. A terceira hipótese é só hipótese, é sui generis também. É só a integralidade da média, a média aritmética simples, com aquele fator peculiar que é essa remuneração variável, que deveria estar só nas aposentadorias que prevêem a previdência, a paridade e integralidade, mas está nessa daqui. Os ocupantes do cargo de enfermeiro podem entrar na quarta hipótese para se aposentar? Podem sim. A aposentadoria especial, ela não pode prever
Até a emenda 103, ela trouxe que você pode prever uma categoria, falar, não, por categoria pode, mas na medida que não pode prever uma categoria, todas estão inclusas, é só estar sob a incidência daquele fator. Na mesmo modo também que a lei, sempre estou confundindo, falando lei complementar, mas a emenda constitucional 103 trouxe essa aposentadoria voluntária especial e disse lá que não poderia segregar por cargo, não poderia focar, esse cargo vai ter essa aposentadoria especial, esse outro não vai ter, ou só dizer quais vão ter. Ele falou que está aberto para todos, então todos, na medida em que fiquem sob a exposição de agentes prejudiciais, podem e cumpram esses requisitos, podem ser aposentados por essa aposentadoria. Então, todos podem ser incluídos, inclusive os enfermeiros. De forma diferente, agora tem a emenda 120, que contradizendo a emenda constitucional 103, ela disse que o agente de endemias e o agente de saúde pública, eles poderão se aposentar por aposentadoria especial. Não disse os requisitos, porque os requisitos são aqui, a nossa lei complementa, mas isso ele acaba contradizendo um pouco. Então, o legislador muitas vezes faz isso também, mas, grosso modo, pode. Deixa eu ver. Tem mais uma questão. Um servidor da saúde que tem um cargo de gestão, mas faz plantões, pode se aposentar pela quarta hipótese? Vai depender do perfil profissiográfico previdenciário. Quem vai dizer isso vai ser o próprio PPP. Ele que vai falar se aquele sujeito vai estar sob a exposição de agentes prejudiciais. Ele que vai dizer para o perito se aquele servidor vai ser capaz de estar sob a incidência desses agentes prejudiciais. Assumi um cargo de professor em junho de 2020, aos 48 anos. Nesse cargo, com certeza não cumpriria os requisitos de 25 anos de contribuição para aposentadoria, pois teria que trabalhar até os 73. Como fica essa situação? Bom, é legal se você tiver tempo de contribuição anterior em algum outro, você pode averbar. Mas digamos que você está com 48 em junho de 2020, 73, aí, bom, você pode aposentar até os 73, no caso. Porque pode ficar até os 73, porque a aposentadoria compulsória, como nós vimos atrás, lá é só os 75. Então, tecnicamente, você poderia ficar até os 73, a menos que sua saúde não dê. Na verdade, como a gente não tem mais aposentadoria por idade, você necessariamente vai ter que esperar até cumprir um dos requisitos, ou da regra geral, que a gente falou na aula passada, ou uns requisitos dessa regra de transição. E aí, pelo prazo, aí não vai cumprir nessa regra de transição nenhuma. Então, acredito, assim, sem analisar muito, que seria o caso de aposentar até os 75 anos, com a compulsória mesmo. Mas isso é legal você ir lá no MPCG para a gente fazer uma análise mais apurada da sua situação pessoal mesmo. E se você tiver uma questão de averbação, que seria muito legal, que daí esse 73, que é só de professor, a gente pode verificar outra possibilidade na regra geral. Muitas vezes vai ser interessante para você também, Sônia. Tijuana, deve estar perguntando se soma dos dois tempos. Acredito que não, no caso do plantão. Deixa eu entender. Se a soma dos dois tempos, acredito que não, no caso do plantão. Não entendi a questão. Mas, enfim, se puder falar um pouquinho mais dessa questão, Tijuana. Bom, então, também nós temos um servidor de saúde que tem um cargo de gestão, mas faz plantões, pode se aposentar pela quarta hipótese. Sim, não, agora entendi o que você está falando. Porque o Paulo está falando se o sujeito que está lá no administrativo, ele faz o plantão, e aí, se ele pode aposentar.
como falei, depende do perfil profissiográfico previdenciário. O que é esse perfil profissiográfico previdenciário? É um documento que lá o perito responsável lá vai dizer se aquele agente prejudicial realmente prejudica e naqueles período de tempo necessário que a lei permite lá. Ou seja, o sujeito está lá no administrativo, só quem pode responder isso mesmo, teoricamente ele poderia aposentar pela quarta hipótese, teoricamente, na medida em que o PPP fosse positivo para ele. Eu, pessoalmente, acho que o perito não vai colocar isso, não. Pessoalmente, eu acho. Mas, teoricamente, é possível. Alguma questão a mais? Então, na próxima aula, a gente vai falar, basicamente, da pensão e também, como acredito que deve sobrar um pouquinho de tempo, a gente vai falar também das regras, as regras anteriores, as regras que o sujeito tinha antes dessa legislação. Ou seja, se o sujeito garantiu o direito adquirido, até para vocês terem uma comparação de como era e como está hoje. Lembrando, leiam a lei, é sempre legal vocês fazerem essa leitura, tem essas dúvidas, e questionando e perguntando para a gente. E lá no INPCG, averbarem, a averbação é um tema, a gente não colocou aqui também, mas é um tema importante. Basicamente porque a averbação é tratada principalmente pela SEGES, porque a SEGES é o órgão que faz a averbação, ele registra. Porém, aonde impacta mesmo a averbação é na Previdência. Por quê? Porque na medida em que a averbação é um direito concedido pela Constituição, na medida lá do, se não me engano, artigo 201 da Constituição, parágrafo 9º, 9A, 9B, não sei, alguma coisa assim, que ele prevê que deve ocorrer a compensação entre regimes. E na medida em que há compensação entre regimes, ou seja, contribuição que foi vertida para um lado ou para o outro, a gente pode averbar, trazer aquele tempo. E, na medida em que a gente traz esse tempo, a gente pode incluir esse tempo na nossa vida funcional e conseguir mitigar algum tempo que a gente precisa para um requisito. Então, sempre é bom averbar, tanto para vocês quanto para a gente. Essa é uma verdade que a gente tem que analisar. Logicamente, a averbação também é complexo, porque muitas vezes quem, principalmente, está na parte da saúde ou na parte da educação, que pode ter acumulação legal de cargo, ele pode ter cargo aqui no Instituto, no município, contribuindo para o Instituto, pode estar com um cargo lá no Estado, contribuindo lá para a GPREV, e pode também estar na iniciativa privada, que aí não tem nada a ver com acumulação de cargo, mas ele, tendo tempo, tendo capacidade física e mental, ele pode ter um cargo lá. Então, ele acaba, muitas vezes, tendo um benefício previdenciário aqui, um benefício previdenciário na GPREV e um benefício previdenciário lá no regime geral. Então, muitas vezes é uma coisa que você vai analisar se você deixa lá, vai para lá, deixa para cá, traz aquele período para cá ou para lá, então é algo complexo, tem que ser analisado com calma, com parcimônia. Cleiton, pode sim. Previdência privada a previdência privada, a gente pensar no regime de previdência complementar. Como eu falei, nós temos 3 regimes. Regime geral de previdência, que é obrigatório para quem está na iniciativa privada. Você lá fez algum trabalho, mesmo que seja autônomo, você vai ter que contribuir para o INSS. Você é um servidor, um empregado público ou um empregado da iniciativa privada, você vai ser contribuinte obrigatório para o INSS. Aqui nós somos contribuinte obrigatório para o regime geral. E temos o regime de previdência complementar, que esse também ele vai ser, é possível sim contribuir, porque no regime de previdência complementar nós temos a previdência complementar aberta, que você pode adquirir um produto lá que é um PGBL ou um VGBL, num banco legal, e aqui a gente está também contratando a empresa para cuidar da nossa previdência complementar, que seria
complementar fechada, que é aqui do servidor municipal, que é para quem entrar depois da edição dela. A ideia é mais ou menos essa. Mas sim, pode contratar uma previdência privada particular tranquilo. Olha, a previdência complementar, problemas, na verdade, é bem macro essa pergunta, né? Então, tem que é uma análise bem complexa, mas pode causar problema, pode não causar problema. O que trouxe a previdência complementar é como o sistema já está deficitário, a previdência complementar veio para corrigir um problema, porque na medida em que ela é implementada, o município deixa de contribuir todo aquele percentual até o valor total do sujeito que ganha bastante, que ele vai poder pagar lá. Então, ele vai contribuir até o base. Então, tem os seus prós e contras. A princípio, para o servidor pode ser que seja bom, a gente vai ver mais no futuro. Mas tem toda uma análise bem complexa a ser feito isso. Mas, a princípio, foi pensada para reduzir o problema da contribuição previdenciária, na medida em que você também não tem aquela contribuição, mas também você não vai pagar o benefício futuro. É interessante, mas é complexo. Então tá, chegamos no final dessa aula. Espero ter contribuído para vocês. Semana que vem a gente finaliza o curso e a gente espera as dúvidas. Estamos lá no MPCG para tentar sanar o máximo possível. E agradeço a vocês. Tenham uma boa noite. Um abraço. Fiquem com Deus.